Bora lá, fiel, bora para mais um vídeo aqui no canal, trazendo para vocês mais um vídeo aqui com as informações do Timão, central do mercado aqui hoje, informações sobre jogadores chegando no Corinthians, informação também sobre jogador deixando, bora ver tudo aqui nesse vídeo. Corinthians que tá em busca de novos jogadores e também de um novo diretor. Fabinho Soldado não é mais diretor do Corinthians. Comenta aqui o que você acha de tudo isso, sem mais enrolações. Bora ver aí quem tá vindo para o Timão, galera. A prática do Corinthians no ano que vem tem que ser, mas Campeonato Brasileiro não vai dar, meu amigo. É o Flamengo atropelando, o Palmeiras vai vir com a faca entre os dentes, Cruzeiro e tal. Corinthians, aí eu tô falando, não é que o time do Corinthians não é bom, a gente cansa de falar que o 11 do Corinthians, acabou de falar, o 11 do Corinthians é muito bom, mas para você aguentar o pique da remada de uma temporada inteira, você precisa ter um elenco muito bom. E o Corinthians não tem condições financeiras de ter um elenco que possa atender todas as demandas da temporada. Então, assim, com esse time que já provou que tem condições de ganhar um título em Copas, acho que o Corinthians pode entrar no ano que vem pensando novamente em Copas. Por isso que eu falo das contratações andarem junto com o campo, entender a realidade, é pensar em Copas, alguns reforços pontuais, né? Aí tem que entrar scout e tudo, aí tem que parar de ter um pouco de política nessa história, tem que entrar scout e tal para fazer uma boa avaliação pontual. E aí você monta um time pensando em título em Copas, né? E o Campeonato Brasileiro, você toca o barco sem passar sufoco. Isso não é só pro Corinthians, né? Soldado, né? Inclusive, viu, Isso não é só pro Corinthians. Sim. Não, isso é para vários clubes. Assim, a maioria da Série A, não é isso? Pegando o Santos, o São Paulo, o outro endividado implodindo o Internacional. Ali. Você pegar o Vasco, por exemplo, o que Inter. É outro time, o Internacional. É isso. Cara, sonhar com ganhar pontos corridos hoje, uma temporada de regularidade em alto nível, é ilusão. Alguma coisa muito fora da curva. Colocar os pés no chão. Algo muito anormal. Não, e a informação já de Porto Alegre, quando ainda estava empregado no Corinthians, Fabinho Soldado deve ser o novo diretor do Internacional. Deve trabalhar no Inter, né? Pelo menos os companheiros de Porto Alegre comentaram muito isso. Quando ainda não tinha terminado a Copa do Brasil, que o Fabinho Soldado deve ser diretor do Inter. Eu acho que o problema da saída é assim. Sim. Sai um cara que conhece o ambiente do Corinthians, que já sabe tudo o que acontece lá dentro, como as coisas funcionam, como são os jogadores, como é o treinador, como é a politicagem, o cara sabe tudo, ele tem, entre aspas, o domínio de tudo, e ele já tem um olhar para o que fazer o ano que vem, né? E vai chegar uma pessoa que, por mais que, conheço, sei, porque você fala nos bastidores, todo mundo sabe de tudo e tal, etc. Mas um cara que até tomar contato com tudo, entender quais são as prioridades, como é que não é, como é que funciona, quem é fulano, quem é ciclano, quem é o porteiro, não essas coisas, conhecer tudo e tal. Aí você retarda o processo, né? Você acaba retardando o processo para o ano que vem. Porque assim, Campeonato Paulista, dia 11, tô errado? Dia 11. Dia 11 já começa o Campeonato Paulista. Corinthians volta a treinar no dia 3. E ainda em janeiro, já tem o Campeonato Brasileiro. Que é bom não titubear no começo. Sempre bom lembrar, até a Copa tem um turno. É bom não titubear no começo para não sofrer. E só uma coisa aqui do YouTube, só para colocar, o Lucas Break pergunta, e o Mirassol? Mesmo sem dinheiro, o elenco chegou na Libertadores. Eu vou te falar uma coisa sem o menor receio. Vai lá. O Mirassol foi a grande façanha do futebol brasileiro. Eu concordo. O mais improvável. Mas se você pegasse os mesmos jogadores, o mesmo elenco, no mesmo momento, com o mesmo técnico, colocasse o do Corinthians, não terminava em 10º lugar. É isso. São mundos diferentes. Não invalida em nada o trabalho excepcional feito pelo Mirassol. Não invalida em nada. Não invalida, ao contrário. Realmente, ao contrário. Estou com você em relação ao feito que é. Ao contrário. Trabalho muito bem feito, muito invalidaria se você tivesse o elenco do Flamengo e tivesse feito o que o Mirassol fez no Mirassol. Aí invalidaria. Você pega o nível do elenco do Mirassol, com jogadores veteranos, né, o Guanais fazendo um senhor trabalho. Ali é um contexto de uma cidade menor, onde os jogadores saem na rua, onde as pessoas conversam com os jogadores, onde não há esse glamour inteiro do futebol, onde tem mais pertencimento, onde a pressão é menor, onde eles jogam competições continentais. São diversas... onde se você perdesse um jogo, o mundo não cairia. Então, ali é um outro mundo. Quando você fala de Corinthians, de Palmeiras, São Paulo, Flamengo... verdade. É muito mais difícil. Não é que o Guanais uma vez deu uma entrevista e falou assim... A pressão, obviamente, não conseguir as coisas. Então. O Guanais uma vez deu uma entrevista, foi numa coletiva. Ele falou, o pessoal fala que não tem pressão. Claro que aqui tem pressão, mas é uma pressão diferente. Claro que tem pressão. Claro. Qualquer clube tem pressão para resultado, para desempenho, por vários motivos. Ou porque você precisa potencializar ali para vender determinado jogador. Muito simples. Se o Mirassol tivesse passado a temporada inteira na zona do rebaixamento, ninguém na cidade estaria feliz, mas também ninguém acharia uma coisa atípica. Talvez o Guanais tivesse caído. Acontece isso com um desses times que eu falei para você ver a diferença. Aí dá para entender. É isso. 5 Corinthians ou muda aqui para o Flamengo, meu querido Arthurito? Dependendo do coração, continuamos. Optou pelo jornalismo.
Olha aí, ó. Tocou o hino. Tocou o hino. Ontem nós não falamos do Flamengo aqui, né? Ontem? Não falamos muito do Santos Futebol Clube. Santos Futebol Clube. Como é que tá o nosso YouTube aí, o Vitor Birner? Tamo bem. Tamo bem? O Elton concorda com as nossas opiniões. Exato, Birner. É isso aí, ó. Leia só os que não concordam, Birner. O Uri Santiago Xixi. Cássio Cordeiro. Me fala através da sua... Perguntou porque o soldado saiu. Fisionomia, sem comentar. Bora dar aquela moral nesse final de ano. Você que ainda não está inscrito no canal, gosta dos conteúdos, está sempre por aqui. É só se inscrever, não custa nada, tá? É de graça. Deixa um like também que me ajuda. E se você está inscrito aqui, contribui com o like. E muito obrigado pela audiência de vocês. Gente, Fabinho Soldado não é mais o executivo de futebol do Corinthians. O clube emitiu uma nota no final da tarde dessa terça-feira, dizendo que, em comum acordo, as partes decidiram por encerrar o vínculo. Ele tinha contrato até o final de 2026 e eu fui atrás de algumas informações e a gente sabe que ele estava muito pressionado pelo Parque São Jorge, pelo conselho do Corinthians, que não gostava da figura remunerada e profissional do Fabinho à frente do futebol, de ter apenas uma figura à frente do futebol que não era uma figura estatutária, era um diretor remunerado, porque fazia um trabalho profissional, e por muita pressão, por cobranças, explicações, inclusive solicitando explicações pelo contrato do Memphis e muitas coisas, até onde eu sei, quando o Fabinho pegou o contrato do Memphis, ele já estava encaminhado, ele negociou, ele contratou o jogador, mas tem muita coisa no contrato que não participou somente, né, o Fabinho Soldado. Então, claro que são coisas que vão surgir ali na frente, né, que a gente vai poder esclarecer melhor. O próprio Memphis Depay, ele é muito incomodado desde o vazamento do seu contrato. E até o GE fez uma matéria entendendo que esse diretor mais, digamos assim, não quisto ou não bem quisto pelo Memphis, pelo Fabinho e por outras figuras do elenco, seria o primeiro vice, o Armando Mendonça. Ele nega as acusações, mas o GE entendeu que, apurando que seria mais ou menos direcionado a ele. O Memphis, inclusive, na roda depois do título, além da entrevista que ele concedeu no gramado, muito forte, né, meio que generalizando contra diretores, vocês sabem quem vocês são, né, vão embora do Corinthians, ele teria dito ali publicamente também com os jogadores na roda depois do título conquistado. Então tá bem incomodado o Memphis, e a saída do Fabinho, ela mexe o tabuleiro de xadrez. Então a gente vai saber que consequências teremos a partir de agora. Por quê? O elenco inteiro pediu a permanência do Fabinho. O Dorival rasgou elogios a Fabinho Soldado depois da conquista, dizendo que era um dos melhores, se não o melhor profissional com quem ele já trabalhou. O Fabinho Soldado foi a Florianópolis contratar o Dorival Júnior. O Fabinho Soldado montou boa parte desse elenco. E tinha, como vocês sabem, a missão, assim como o Dorival, de blindar esses jogadores de tudo que estava acontecendo no extracampo, inclusive contra o próprio Fabinho Soldado. Então, ele serviu como um escudo, ele serviu como um cara que negociava premiações atrasadas, que passava uma tranquilidade para o elenco, para os jogadores, em razão de tudo que estava acontecendo. E esse pilar, ele simplesmente foi retirado da estrutura do vestiário do Corinthians. Então, por que a gente fala que mexe no tabuleiro? Porque a partir de agora, tudo pode acontecer. No sentido de o Dorival pode pedir demissão, ele pode ser desligado porque talvez até enfraquecido por não ter uma figura que traga respaldo a ele, embora eu imagine que o Stabile tenha confiança no Dorival, mas ele não tem mais um parceiro de trabalho. E isso pode gerar uma instabilidade, tanto se o Dorival quiser ir embora, quanto se quiserem tirar o Dorival. E aí a gente pode discutir mais pra frente o que seria melhor pro Corinthians, seria o Dorival ir embora ou ficar. Eu não tô entrando nesse mérito, tô entrando no mérito da instabilidade para a comissão técnica e para o elenco. Jogadores que daqui a pouco permaneceram por conta de uma proposta ou outra, até mesmo no momento mais difícil do clube, será que permaneceriam agora? Às vezes você segura um atleta muito pela confiança que você tem nele. E no diretor. E agora, como será? Já vou para o segundo assunto, porque Hugo Souza recebeu uma proposta do Milan. Os valores não foram revelados, mas a gente está falando de um
clube tradicionalíssimo, o segundo maior vencedor da Champions, atrás do Real Madrid. Um clube da Europa. Ok, a Europa é muito grande, né? O Hugo veio da Europa, mas em Portugal, num clube que foi rebaixado. O Milan tem um outro status. E o Fabinho Soldado foi o cara que foi buscar o Hugo Souza. O Fabinho não estando mais no Corinthians, até nisso a gente pode entender que gera uma instabilidade. Mas inicialmente o Corinthians recusou. E o próprio Hugo também. As informações lá do Vitor Chicaroli, que era do meu timão, tá no GE, faz um trabalho muito bom acompanhando o Corinthians, é de que o Hugo entende que Copa do Mundo, ela tá aí. E que você ir para um clube que daqui a pouco você precisa de uma adaptação, daqui a pouco você tem uma incógnita em termos de performance, olha que seria um clube que o Carlo Ancelotti conhece muito bem, né? Mas estar no Corinthians sendo protagonista faz muito mais sentido para o Hugo Souza nesse momento, nesse período pré-Copa. Pode ser que ele vá depois? Pode ser. Mas para o Hugo não faz sentido e para o Corinthians muito menos. Eu não sei os valores, mas cara, já falamos aqui, né? O Corinthians tinha uma missão terrível, das mais difíceis do mundo do futebol. Substituir um ídolo depois de muitos anos, muitos títulos e é muito fácil você errar a mão. E o Corinthians acertou. Acertou na reposição. E até tentou com o Carlos Miguel. Não conseguiu, os dois foram embora, o Corinthians ficou sem ninguém e o Hugo Souza preencheu essa lacuna no torcedor do Corinthians. Abrir mão do Hugo é muito mais do que dinheiro. É algo representativo, é algo em termos de idolatria, é algo que não conversa nesse momento. Então, não faz sentido. Cara, a menos que chega aqui o Manchester City com um caminhão de dinheiro, eu jamais venderia o Hugo Souza. Claro, Real Madrid também, Barcelona. Eu jamais venderia o Hugo Souza. Acho que tem coisas que o dinheiro não compra. Por mais que o Corinthians precise. E aí a gente já vai para o outro assunto, que se refere a pagamentos. Cara, o Corinthians está pegando esse dinheiro da Copa do Brasil e começando a se mexer. O Corinthians avançou, inclusive, nos pagamentos para quitar, né, as dívidas com o Memphis, que eram, antes da final, em 23 milhões de reais. Houve uma repactuação, né, um acordo lá, para que houvesse uma parcela em novembro, outra agora em dezembro. Agora vai ficar mais fácil do Corinthians quitar, embora ele tenha um valor adicional ainda por direito, 4,7 milhões por conta do título nacional. Isso estava previsto em contrato. Então, cerca de 27 milhões o Corinthians deve ao Memphis, contando luvas, bônus e tudo mais. Mas houve um acordo e agora vai ficar mais fácil de pagar. Claro que não vai ter dinheiro para tudo, tá? Embora os 77 milhões, 68 líquidos, né, como disse o Stabile, mesmo assim, ok, é um dinheiro que você consegue distribuir, organizar, mesmo que em parcelas. O mesmo vale para os transfer bans. E aí tem uma informação que é interessante, até curiosa. O Corinthians avançou num acordo inicial com o Matias Rojas antes do Félix Torres, antes do Santos Laguna, que é justamente o clube do transfer ban. Porque o Santos Laguna ele está só esperando lá e o acordo vai acontecer. O Rojas, ele mais um pouco de atraso, o Rojas entraria com a ação na FIFA e viria outro transfer ban. Mas como já havia uma conversa com o staff do Rojas há muito tempo para que esse acordo acontecesse, né, em forma parcelada, e com o atleta abrindo mão de alguns valores e mesmo assim ele vai ganhar uma bolada, o Corinthians vai encaminhar primeiro esse pagamento do Rojas para já encerrar essa história e depois vai negociar o Santos Laguna, porque tem um tempo aí, mais uns dias até a janela abrir, para baixar e abater esse transfer ban com o Santos Laguna pelo Félix Torres. E aí o Corinthians começa a respirar. Tem outras situações pendentes, né, do Rodrigo Garro com o Tajeres, que ainda não tem nada no horizonte, mas também é uma dívida. E a do Maicon com o Shakhtar. E aí vem a notícia de que o Maicon estaria renovando com o Corinthians até 2028. Ou seja, o Corinthians também se acertaria com o Shakhtar, manteria o Maicon por aqui e ele ficaria o Maicon que completou aí 5 títulos com a camisa do Corinthians, é um filho do terrão, terminou como titular inclusive a temporada e conquistou mais 2 títulos nesse ano. Foi a melhor temporada do Maicon desde que ele volta do Shakhtar. Ele sofreu com lesões também. Eu sempre falo isso, né? Eu até me torno repetitivo. Eu sei que muita gente não gosta do Maicon, né? Eu vejo pelo chat aqui. Mas, cara, ele foi importante. Ele foi importante, entende o que é ser Corinthians. E eu não discuto a renovação, tá? Não sei os moldes, não sei os valores, mas eu não discuto. Não discuto porque, ok,
Você precisa baixar a folha, você precisa reduzir e tal, mas eu acho que ele é um jogador que se tornou importante, ainda mais quando você vai enfrentar mais um ano, em que mais uma reconstrução pode ser que aconteça. A gente vai precisar entender os próximos movimentos. Enfim, são notícias, cara, que estão chegando. Agora essa do Fabinho, ela realmente acaba desmanchando um pouco o planejamento que se tinha. Não é uma surpresa, eu diria para vocês, eu não fui pego de surpresa, não sei vocês, mas claro que impacta por todas as consequências que eu já citei. Existe uma possibilidade muito grande dele se dirigir ao Internacional de Porto Alegre, que está sem executivo desde que tirou o André Mazzucco e queria o Fabinho, e já tinha contatado o Fabinho, inclusive, oferecendo um bom valor. A questão o Fabinho ele era muito bem valorizado no Corinthians, tá? Perto dos R$400 mil mês. E pelo ano que vem, se ele continuasse ano que vem, ele subiria ainda esse valor. O Inter vai ter que cobrir ou negociar. Me parece que, apesar disso, né, os executivos estão ganhando um salário até interessante no futebol brasileiro, não foi a questão financeira. Não foi a questão financeira porque ele poderia ganhar esse aumento, ficar mais um ano no Corinthians, ele teria contrato, seguir, né, fazendo o seu trabalho. Mas, ao que tudo indica, conseguiram afastar o Fabinho Soldado do clube. E aí, obviamente, ele tem mercado, pelo status que ele ganhou no Corinthians, e foi campeão do mundo pelo Inter, né, inclusive com o Abel Braga, que hoje é diretor esportivo lá, então foi jogador do Inter. Teria sentido se o Fabinho hoje fosse no Inter, e como as conexões elas já estavam acontecendo, bastava ele esperar o final da Copa do Brasil e decidir o seu futuro. Acabou decidindo junto com o clube o chamado comum acordo. Agora, esse comum acordo é muito conveniente, né? Porque, na verdade, o Fabinho não estava à vontade para continuar o seu trabalho. Então, as ratazanas conseguiram. Elas conseguiram afastar o Fabinho e daqui a pouco vão afastar outros, né? Dirigentes, jogadores, treinadores. Sabe-se lá o que pode acontecer a partir de agora. Galera, e o Corinthians tá aí no mercado da bola, né? De olho em chegadas de jogador e também ligado aí em alguma possível saída, né? O Corinthians que já recebeu algumas propostas pelo Souza, o goleirão aí do Timão. O último foi o Milan, que mandou uma proposta horrível, muito baixa. O Corinthians nem olhou direito e já recusou. E tem que ficar de olho, né? Porque alguns jogadores estão aí na mira de outros clubes, que são o caso de Yuri Alberto na Roma, Breno Bidon também sendo observado por alguns times. Então o Corinthians tem que ficar ligado. E pessoal, o Corinthians também visa algumas chegadas de reforços, né? Tá de olho no lateral Lucas Ramos, lá do Mirassol. Tá de olho também em um atacante aí, porque tem especulações que o tá assim, balançado com a proposta da Roma, da Itália. Fica ligado? Então o Corinthians tem que ficar de olho, mano, e ver quem tá querendo contratar, e dependendo da proposta que for vir lá de fora, vai aproveitar. Vamos supor que um time quer pagar 180 milhões no Bidon, eu venderia porque o Corinthians precisa de dinheiro. E a base a gente sabe que dá pra recorrer, né? Tem muitos jogadores bons na base, tem muitos Breno Bidon, tem muitos Yuri Alberto, né, centroavante. E Nego mesmo é um exemplo, jogou bem quando entrou. Tem na base também o Amorinho, camisa 10, nato, que deve ser preparado já esse ano de 2026. Então o Corinthians tem que aproveitar esse momento e vender os jogadores aí que tenha como repor, né? Não adianta vender um pilar do time e não trazer ninguém, aí atrapalha. Então vamos ver o que vai acontecer. Comenta aqui abaixo se você acha que o Corinthians tem que se reforçar em 2026 ou tem que usar mais a base e guardar dinheiro pra cima e reestruturando. Como é que é a sua opinião? Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.